Sejam bem-vindos. O presidente da Guiné-Bissau anunciou hoje que vai dissolver o Parlamento. A informação foi avançada aos jornalistas pelo presidente da Assembleia Nacional Popular, após ter sido recebido por Umaru Sissoko Embaló, que também convocou os partidos com assento parlamentar para um encontro esta sexta-feira. Cipriano Kassamá disse aos jornalistas que o Presidente da República anunciou a dissolução do Parlamento porque recebeu umas queixas do Poder Judicial. Recorde-se que a atualidade guineense tem sido marcada por críticas públicas à forma como está a ser gerido o envio de uma missão de estabilização da CEDEAO para a Guiné-Bissau, sem informação precisa e sem o Parlamento ser consultado. Saí de uma audiência com Sua Excelência, o Presidente da República, a convite dele nos termos constitucionais, informou-me que vai dissolver o Parlamento, que há uma crise, recebeu umas queixas do Poder Judicial e também, segundo que eu compreendi dele, parece que há uma crise entre os partidos políticos. Eu, enquanto segunda figura do Estado, Presidente do Parlamento, fui consultado, dei a minha opinião. Esses são os poderes que assistem a Sua Excelência o Presidente da República nos termos constitucionais. Não tenho nada a dizer. O Parlamento está a fazer o seu trabalho. Se o Parlamento, assim ele entender, for dissolvida ou vier a ser dissolvida, como eu disse, não vou repetir, a Comissão Permanente assumirá a sua responsabilidade até as próximas eleições. Forças de segurança dispararam gás lacrimogéneo contra manifestantes no Sudão. Milhares marcharam para o Palácio Presidencial em Khartoum em protesto contra o governo. Isto acontece numa altura em que os movimentos diplomáticos para intermediar uma solução política para a crise que se instalou no país têm mostrado poucos sinais de progresso. Desde que em abril de 2019 o ex-presidente Omar al-Bashir foi derrubado do poder, não há consenso político à vista, com os partidos civis e os comitês de resistência a organizarem protestos e a rejeitarem negociar com os militares. As conversações mediadas pelas Nações Unidas e pela União Africana, que deveriam ter começado esta semana, foram adiadas devido à turbulência entre os militares no poder e a sociedade civil. في حال غير انه نحن حنجيب السلطه المدنيه يعني لا شراكه لا شرعيه لا مقاومه لا مساومه يعني نحن مستمرين لغايه ما نتحقق مطلبنا اللي هو السلطه المدنيه او نلحق الشهداء اخواننا ما عندنا حل غير كده يعني ان شاء الله زي ما سقطت اول وثاني حتسقط ثالث. جزء من القمع بتاع القوات الادوات بتاعتها الرصاص مطاطي وفي رصاص حي وكميه كبيره من القوات الشرطيه بكل انواع الليله قاعده في الميدان في شرون الليله واسلاك شايكه وغيره من القوات، لكن السوار الليله مصندين وماشيين لقدام ومستمره المواكب بتاعتنا حتى اسقاط الانقلاب. No domingo há eleições presidenciais na Somália, mas os cidadãos não são chamados a ir às urnas. O processo eleitoral é complexo. Há uma sessão conjunta para os 54 senadores da Câmara Alta e os 275 deputados da Câmara Baixa do Parlamento. E é no Parlamento que o próximo chefe de Estado é eleito. Esta votação tem sido adiada sucessivamente desde 2021, devido a conflitos políticos, diferendos entre clãs e acusações de irregularidades. Domingo, 15 de maio, é o dia eleitoral, 2 dias antes do prazo imposto pelo Fundo Monetário Internacional para o apoio orçamental. Há 39 candidatos, incluindo o atual presidente, conhecido como Farmajo, 2 ex-presidentes, um ex-primeiro-ministro, um jornalista candidato e uma ex-ministra dos Negócios Estrangeiros. It's about time to fight for our rights as citizens, as women, and as politicians, and try to solve the problems this country is facing for the past 30 years.
A ONU acaba de publicar o relatório de financiamento para o desenvolvimento sustentável 2022. Na apresentação do documento, a secretária-geral adjunta da ONU disse que sem uma ação política imediata se fecha a janela para cumprir a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. This report is coming at a critical moment for humanity. It's adding to the compounding crises of climate, assaults on our natural systems and the protracted COVID-19 pandemic. The fallout from the war in Ukraine is rapidly impacting food, energy and finance across the globe. And without immediate policy action, the window for delivering on the 2030 Agenda for Sustainable Development will close. The international community must urgently address financing gaps and rising debt risks. It would be a tragedy if donors increase their military expenditure at the expense of official development assistance and climate action. And it would be a tragedy if developing countries continue to default at the expense of investments in social services and climate resilience. A crise de refugiados agravada pela guerra na Ucrânia esteve no topo da agenda da reunião entre o secretário de Estado dos Estados Unidos e o alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados. Atualmente há 96 milhões de refugiados no mundo inteiro. Em menos de 2 meses houve mais 12 milhões, só com a ofensiva russa na Ucrânia. Os Estados Unidos são o maior doador da Agência da ONU para os Refugiados. When I was last in government, we were dealing with particularly acute challenges, of course, Syria, Iraq, but also in many other parts of the world, from Africa to Southeast Asia to our own hemisphere. We've only seen that challenge increase, and of course, Ukraine. The message that I'm sure everybody will agree here around the table is that that crisis should not make us forget everything else. We've been dealing intensely together with the Afghanistan situation for the past few months, but there are many, unfortunately, many crises in Africa, in the Western Hemisphere, that involve a huge displacement component, and therefore I look forward to continuing our cooperation. No Burkina Faso, 8 mineiros estão presos no subsolo de uma mina de zinco há 26 dias. As famílias continuam a aguardar notícias das equipas de resgate que tentam localizar os 8 homens presos a mais de 500 metros abaixo do solo. Foi avançada a possibilidade de terem conseguido, após a inundação, chegar a uma câmara de refúgio abastecida com comida e água. É o que diz a companhia canadiana Trevali Mining Corp, que explora a mina de zinco Percoa. Je regarde les images de mon épouse. Il me manque beaucoup. Ça fait 26 jours aujourd'hui. Il a quitté la maison, donc vraiment, il me manque beaucoup. Il me manque. Je veux qu'ils reviennent. On a l'espoir. On sait qu'ils vont venir. On compte beaucoup sur Dieu pour qu'on revienne. Il fait que nos maris reviennent, quoi. On fait ça. On prie. Et aí, Gurimo, Nengana, Nenchama, Deve, Goro Nemo, Ulo, Ozuemo, where me tola, Nero Julo, Gene, Azapi, Adietem, Ujulo. Chuvas prolongadas e inundações na área de Durban, na África do Sul, já fizeram pelo menos 45 mortos. Há elevados danos no porto de Durban e nas principais estradas e áreas vizinhas na província do KwaZulu-Natal, segundo as autoridades locais. As Forças Armadas da África do Sul foram enviadas para Durban e para a área metropolitana eThekwini para ajudar às operações de resgate. Os moradores tentam fugir das zonas inundadas. Cleaning up the road after the severe rain from last night, washing down the mud and the banks of people's houses. And since we've been trying to get people to come and sort it out, no one's come, so it's the residents are now taking charge. Durante 2 anos, as ligações marítimas entre Espanha e Marrocos estiveram encerradas devido à pandemia.
Nas imagens que vamos ver, a chegada a Tanger do primeiro ferryboat vindo de Espanha após o restabelecimento da ligação. Dezenas de imigrantes marroquinos, espanhóis e estrangeiros chegaram no primeiro navio que saiu de Tarifa. Numa fase inicial, os navios só vão poder embarcar passageiros sem viaturas. Para os que viajam de autocarro, há medidas de prevenção, como o certificado da vacinação ou o teste PCR negativo, realizado no máximo 72 horas antes do embarque. Na Argélia, há décadas que os artesãos tuaregues fabricam tacubas, as espadas tradicionais e punhais de metais reciclados. Esta produção de artesanato, importante para o comércio ligado ao turismo, é feita com recurso a materiais mais básicos, mas mantém toda a qualidade e tradição do artesanato tuareg. As espadas são forjadas pelos homens, enquanto as mulheres fabricam as peças de couro. Os mais velhos fazem questão de passar este conhecimento para os mais novos, para manter a herança cultural viva para as próximas gerações. É tudo nesta edição. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem. Tenha um bom fim de semana.